Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, aqui estamos na nossa teledireção espiritual. Nosso assunto de hoje, a virtude da discrição. A base é o livro A Conquista das Virtudes, do padre Francisco Fausto. Pois bem, o que é esta virtude da discrição? Ela faz com que saibamos calar a respeito de verdades que sabemos sobre outras pessoas. Então, o saber calar, o saber guardar segredo, em última análise, é isso. Muito bem, vamos ver dois aspectos fundamentais desta virtude da discrição. Primeiro, nós temos que calar as verdades ofensivas em relação às outras pessoas. Claro, eu não posso sair por aí fofocando, não posso sair por aí revelando os fatos das pessoas, porque poderia fazer muito mal a elas. Vejam o que o catecismo nos afirma aqui, ó, número 2477. Torna-se culpado de maledicência aquele que, sem razão objetivamente válida, revela os defeitos e faltas de outros. Cai-se aí então o quê? Na fofoca. Em última análise, nós já vimos isso na nossa teledireção espiritual. Mas vejamos que há razões objetivamente válidas para revelarmos faltas, para revelarmos defeitos de outras pessoas. São três, meus amados irmãos. Primeira, o bem público. Então, nós devemos denunciar casos de corrupção administrativa, política ou moral que causem dano ao bem comum. Então, deputado que está desviando dinheiro de um certo setor do governo. Outra razão, o bem de uma pessoa inocente. Suponhamos uma moça que está namorando com um menino, quer se casar com ele, porém, este rapaz já é viciado há muito tempo em drogas pesadas. Então, nós temos que alertar a moça, porque ela pode se casar com um rapaz, né, que vai lhe trazer graves problemas. Vejam só, né? Então, não podemos deixar a moça se casar com um rapaz que tem esta grave dificuldade. Depois, o bem próprio. Se denunciar é o único meio de exercer a legítima defesa. Por exemplo, o funcionário falsamente acusado de desonestidade numa empresa. Então, ele deve desmascarar o verdadeiro culpado. Aí não tem jeito, né? É uma verdade que deve ser revelada, obviamente. Então, são essas as razões objetivamente válidas para revelarmos alguma verdade, algum defeito sobre outras pessoas. Muito bem. Mas também, meus amados irmãos, nós devemos respeitar o direito à intimidade de todas as pessoas. Todo ser humano, meus amados irmãos, tem o direito de manter reservados aqueles aspectos da sua vida, especialmente da vida íntima, né, sobre os quais os outros não têm título algum. Então, há aspectos da minha vida que eu não sou obrigado a revelar, não preciso expor. Então, é um direito de cada um de nós. Ninguém tem o direito, evidentemente, também de expor, né, esses defeitos que eu tenho, por exemplo. Muito bem, mas vejam, há situações em que esse direito é quebrado de maneira muito grave. Por exemplo, publicar nos meios de comunicação, nas redes sociais, por exemplo, suspeitas não comprovadas. Vejam só, você destrói a reputação de uma pessoa. Outro atentado também contra esse direito é ler, sem autorização, cartas, e-mails, mensagens pelo celular, não é? Que vão revelar defeitos de uma pessoa, por exemplo. Né? Ler agendas, diários íntimos das pessoas, não é verdade? Revistar os móveis, bolsos e gavetas de uma pessoa. Espiar por janelas, frestas e buracos de fechadura. Estão vendo, gente? Então você está o quê? Espionando a vida da pessoa, querendo saber verdades sobre a pessoa, às quais você não tem direito. Então tem que tomar muito cuidado com isso, meus amados irmãos. Não podemos violar esse direito. Muito bem, vamos ver então
Quando é que temos o dever do silêncio, então? Os exemplos aqui, os casos que devemos ter aqui. Muito bem, então nós temos o dever, não é apenas o direito de calar, é o dever de calar. Primeiro, o segredo profissional. Vocês sabem muito bem que médicos têm o segredo profissional. Militares e políticos também têm, obviamente, não podem revelar tudo o que acontece nas suas funções. E também, claro, aqueles que trabalham no ramo do direito, advogados, promotores, juízes. Então eles têm um segredo profissional. Psicólogo, por exemplo, também não pode revelar nada sobre o paciente. Então há o aspecto do segredo, o aspecto ético aí. Então, o segredo profissional. Depois, o segredo prometido. Quando alguma coisa nos foi confiada, sob o compromisso ou promessa que nós aceitamos de não divulgar. Vejam só, não é? Quantas vezes a gente falha nisso, não é verdade? Olha, me contaram isso, mas só vou contar para você, não conta para mais ninguém. Quantas vezes quebramos, né, o nosso compromisso feito com alguém? Então, se alguém contou um segredo a nós e pediu que, de fato, nós o mantenhamos guardados conosco, então devemos respeitar a pessoa, claro. Existe também o segredo natural, é uma outra opção, né? É a obrigação de guardar segredo sobre realidades da vida privada, íntima das pessoas ou sobre informações oficiais secretas, quando involuntariamente, sem que haja curiosidade nem malícia, se toma conhecimento delas. Vamos ver alguns exemplos para entendermos isso? Ouvir de passagem, sem querer, uma conversa particular. Encontrar uma carta ou documento perdido com informações que o autor nunca desejaria divulgar. Acessar sem intenção uma conversa íntima na internet. Ou ainda, ouvir, por um problema na linha telefônica, uma conversa de caráter privado. Então você fica sabendo sem querer de um determinado segredo e você, claro, deve guardar esse segredo, obviamente. Por fim, meus amados irmãos, o segredo mais exigente de todos é o segredo da confissão. É o chamado sigilo sacramental. O padre não pode, em hipótese alguma, revelar os segredos que ele ouve na confissão, os pecados que ele ouve das pessoas, senão ele será punido fortemente. Então o padre tem a obrigação, com a sua própria vida, inclusive, de guardar o segredo da confissão. Muito bem. Quando se pode revelar um segredo? Existem exceções, obviamente. Vamos vê-las então. São 3 razões fundamentais. Bom, o catecismo nos diz o seguinte, lá no número 2491. Devem ser guardados, salvo casos excepcionais, em que a retenção do segredo causasse àquele que os confia, àquele que os recebe, ou a um terceiro, prejuízos muito graves e somente evitáveis pela divulgação da verdade. Isso não se aplica, evidentemente, ao segredo de confissão, está certo? O padre tem que guardar segredo até a morte, e basta, e ponto final. Então o padre não pode revelar segredo em hipótese alguma, mesmo que isso cause graves danos a alguém. Não pode, e ponto final. Muito bem, vamos ver então quando se pode revelar um segredo. Prejuízo grave a quem o confiou. Vamos ver um caso aqui. Um rapaz revela a um amigo que já se viciou em uma droga perigosa, mas não falou com os pais e não quer que ninguém fale com os seus pais a respeito disso. O dever do segredo aí, meus amados irmãos, cessa. Por quê? Porque o rapaz está fazendo mal a ele mesmo. Então o rapaz contou o segredo e está fazendo mal a ele mesmo. Então o amigo tem a obrigação de orientar, né, o rapaz, num primeiro momento, claro, a falar com os seus pais e, se for o caso, contar aos pais desse rapaz para que eles tomem as providências e livrem, então, esse rapaz do perigo do uso das drogas. Depois, prejuízo grave para quem o recebe. Né? Vamos imaginar, então, o seguinte, numa empresa. Né? Um colega pede a outro um segredo absoluto e conta um fato sigiloso da diretoria que porá em grave risco o futuro profissional de quem ouve o segredo. Vejam só. Mesmo que tenha feito uma promessa de guardar segredo, ele está liberado dessa obrigação. Por quê? Porque ele deve revelar esta realidade para que se defenda. É legítima defesa nesse caso. Se ele não contar o segredo, o que vai acontecer? Ele vai perder
o seu emprego. Vejam aí. Então ele tem o dever de revelar, claro, sem dúvida alguma, para se defender. Não pode guardar o segredo fazendo mal a si próprio. Então não pode fazer isso, né? Por fim, prejuízo para terceiros, né? Vamos, então, tomar o caso dos médicos, né? O médico tem o dever ético de guardar segredo profissional, não é verdade? Porém, né? Quando o médico diagnostica uma doença que pode ser causa de uma epidemia, então o que ele deve fazer? Deve revelar a outras pessoas que tal pessoa está contaminada com um certo vírus. Por quê? Para proteger outras pessoas, não é verdade? Então ele não pode guardar esse segredo, porque isso faria mal a outras pessoas. Esse paciente transmitiria essa doença a outras pessoas, esse vírus a outras pessoas, né? Eu chego para um médico, para ele que eu estou com coronavírus e peço ao médico que guarde segredo. O médico não pode fazer isso, né? Porque eu contaminaria outras pessoas, eu iria conviver com outras pessoas, né? A menos que eu me isolasse na minha casa, né? Mas se eu for conviver com outras pessoas, não tem jeito, o médico tem que revelar, não tem outra opção, né? A quem quer que seja, né? De direito, para proteger a vida das pessoas. Está bem? Então é assim que funciona. Bom, para se poder revelar um segredo, então, resumindo, é necessário que concorram simultaneamente as duas condições de que fala o catecismo, número 2491, como nós já vimos. A retenção do segredo possa causar prejuízos muito graves e que esses prejuízos muito graves somente possam ser evitados pela divulgação da verdade. Então é isso. Então há segredos que podemos sim contar para evitar males maiores. Que Deus Nosso Senhor nos abençoe e nos dê, então, a força para calarmos quando necessário. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.